Ok, vamos lá. Nós falamos semana passada rapidamente sobre um panorama bíblico do livro do Apocalipse e nós tratamos de algumas linhas de pensamentos que envolvem a interpretação desse livro. Há uma dificuldade muito grande, irmãos, de trabalharmos com o livro do Apocalipse pelas simbologias, pelas perspectivas de analogia, paralelismo progressivo, como os teólogos usam os termos. Então, há um desafio muito grande, até porque algumas expressões que o apóstolo João usou, figuras de linguagem e essa simbologia toda, ela pertencia àquele contexto. E muitas vezes nós precisamos viajar no tempo e fazer esse gancho temporal para entendermos o contexto. Isso até mesmo na semana passada, lá no curso dos líderes, o pastor Pedro começou a trabalhar essa questão da hermenêutica, e basicamente a hermenêutica é você analisar esses pontos junto com a exegese bíblica e transportar, primeiro ter um entendimento do que foi para aquela época e trazer para os dias de hoje. Isso seria, no caso, a hermenêutica, a arte de falar, a arte de apresentar. E quando você apresenta, você tem que apresentar numa perspectiva atual, tendo respeito para mostrar o que foi para aquela época e como essa realidade pode ser aplicada nos dias de hoje e se pode ser aplicada. Se não, quais são os princípios e valores que Deus quer nos ensinar através desse texto? Porque, de certa forma, irmãos, todo texto sagrado, nós podemos aprender algo, nós podemos extrair algum ensinamento para aplicar às nossas vidas, ao nosso proceder. A Bíblia, como toda, é recheada disso. Então, ainda que não seja mandamento do Senhor para os nossos dias, nós podemos aprender princípios. Por exemplo, aquele texto que é usado muito, Atos 16, quando o apóstolo Paulo fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e muitas vezes nós interpretamos que isso é uma promessa para os dias de hoje, que se você crer, toda a sua casa será salva, como algumas pessoas afirmam. Ali não é uma promessa, ali não tem intuito de estabelecer um padrão normativo para todos os crentes em Jesus Cristo. Mas o que nós podemos aprender ali? Nós podemos aprender quando um homem, uma pessoa realmente se converte ao Senhor, ela se prontifica, ela se apresenta. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? Eu quero ser, tipo, há uma prontidão. Depois ele leva os apóstolos para a sua própria casa. Há um sinal de que verdadeiramente quem se converte está pronto a servir. São princípios que você tira, que você pode aplicar na sua vida ou na vida do verdadeiro cristão. Não mandamento do Senhor, principalmente no tocante a essa promessa. Então, no livro do Apocalipse, isso é dificílimo, por causa das inúmeras simbologias e símbolos que lá existem. Então, na semana passada, eu trouxe só os tópicos: preterista, histórico, futurista e idealista. E hoje eu trouxe a ideia desses pontos. A visão preterista. Então, a gente vai trabalhar e entender um pouco dessas visões que norteiam como interpretar o Apocalipse. Essas linhas de pensamento. Não podemos fechar. Pronto. A única linha verdadeira é essa. Claro que a Igreja Presbiteriana do Brasil, acredito também aqui nos Estados Unidos, nós temos uma visão amilenista, mas como eu falei para os irmãos, isso é uma questão mais secundária, né? Até porque tem muitos líderes, pastores, presbíteros, muitas pessoas na Igreja Presbiteriana que tem várias linhas de interpretação ou veem o Apocalipse de uma forma. Todavia, se nós pertencemos a uma igreja, é bom que nós coadunemos, né? Estejamos em harmonia com aquilo que nós acreditamos como igreja, como comunidade dos salmos. Então, várias linhas, os pré-tribulacionistas históricos, os dispensacionalistas, os amilenistas, os pós-milenistas e por aí vai, basicamente eles partem desses quatro princípios de interpretação. Primeiro é a visão preterista. É uma linha de pensamento que afirma que o livro foi escrito nessa época do século 65 depois de Cristo, e ela retrata os problemas, lutas e perseguições daqueles dias. Uma palavra para aquela igreja. Nós estudamos na teologia do Novo Testamento que dentro do contexto de primeira a Pedro, segunda Pedro, Judas e entre outros, há um contexto por trás. A perseguição,
falsos profetas, pecados na igreja, divisões, dissensões e entre outras situações. Então, chegou um ápice dessa perseguição, chegou um ápice desse momento na vida cristã pós-Cristo, pós o retorno do Senhor aos céus, que a igreja passou por uma perseguição intensa, não só em Jerusalém, pelos líderes da época, que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, mas essa perseguição ficou institucionalizada pelo Império Romano, onde o louco, o imperador Nero, nas suas loucuras, é, estabeleceu que os cristãos tinham incendiado Roma, as práticas dos cristãos e entre outros fatores que podemos observar mais para frente. Então ele estabelece a perseguição, a tortura, o palácio do Coliseu se torna um palco dos horrores, onde cristãos são mortos por gladiadores, por leões e entre outras situações abomináveis. E esse é o contexto de cristãos que estão morrendo. Eles não estão perdendo somente as casas, eles estão perdendo somente a credibilidade, ou estão sendo escanteados porque não pensam como os demais, então vai ficar ali longe da sociedade. A gente vai tratar você como um doido. Não, eles estavam sendo mortos. E a forma dessa morte era terrível, de causar medo e espanto. E mais se intensificavam as lutas, mais os cristãos chegavam à conclusão de que será que vai ter um fim? Será que isso vai. É, é, Deus vai fazer algo? O Senhor Jesus voltará? Isso inundou o coração dos cristãos do primeiro século e do segundo, porque eles queriam ver uma resposta. Então, o João, tendo essa revelação da parte de Deus, mostra essa perspectiva. Os preteristas veem essa aplicação para aquela época, para aquele povo, mas também no desenrolar da história da humanidade, tem a sua aplicação, não de todo o livro, porque alguns pontos na visão preterista, eles acreditam que foi direcionado àquela época, e tem outros pontos que serão direcionados num aspecto futuro. Então, é aquela transição do passado para o futuro, do passado, presente e futuro, que você vai encontrar várias vezes no Apocalipse. Quem lê Apocalipse, você vai ver que Jesus falou, que o apóstolo João, perdão, falou de coisas do passado, de coisas do presente, daquela época, presente para ele, não o presente nosso, e coisas do futuro que talvez aconteçam não na nossa época, mas no futuro ou, quem sabe, na nossa geração. Então, essa é a visão preterista, essa é a ideia central. Aqui a gente pode rechear, pode elencar mais pontos, mas, de forma geral, eles têm essa perspectiva simbólica do livro, que tem a sua aplicação, que teve a sua aplicação na época do período final dos apóstolos e culminando na perseguição que se deu depois de 70, com a queda de Jerusalém, e assim sucessivamente. A visão histórica. A visão histórica é aquela que vê o livro do Apocalipse através dos fatos históricos, passado, presente e futuro. Então, essa perspectiva, ela sempre vai atrelar ao que acontece no momento, no já e no agora. Naquela época aconteceu para aquele momento. No século XVI, no século XV, perdão, da Reforma Protestante, só para a gente se situar, alguns interpretavam que aquele momento era um momento praticamente final, por causa do Império Papal. Eles acreditavam que o Papa, naquela época, era besta, era o anticristo, perdão. Até no século XVI, a Confissão de Fé de Westminster, ela colocou um ponto na Confissão dizendo que o Papa era o anticristo. Então, até depois de muitos anos foi alterada essa conclusão, porque, no caso, a confissão não é inerrante e infalível. Então, eles trocaram, mudaram, mas para mostrar que não era, podemos assim dizer, uma interpretação saudável. Apesar de que o anticristo, nós precisamos analisar, será que vai vir o anticristo ou se os anticristos, no plural, já existem? Então, são pequenas coisas que o livro tem que nós precisamos observar em vários momentos no Apocalipse e também em outros livros do Novo Testamento que tratam de passagens sobre a vida do Senhor, sobre o juízo e por aí vai. Então, essa visão histórica, ela sempre apresenta e ela aplica diante dos fatos que acontecem à época. Como eu falei semana passada, as Torres Gêmeas, é, setembro de 2001, se não me falar melhor, 11 de setembro de 2001, né? Quando as Torres Gêmeas caíram, muitas pessoas interpretaram como se fosse
os dois chifres lá do profeta Daniel. Então, essa pessoa que faz isso, ela tem uma visão histórica dos livros apocalípticos, que é Daniel, Ezequiel e Apocalipse. Então, ela interpreta dentro do contexto histórico que está sendo vivenciado, que pode ser no passado, que pode ser no presente e no futuro. Então, essa interpretação é muito subjetiva, a realidade da época. Então, existe também a interpretação futurista, é aquela que apresenta que tudo aquilo que foi escrito no Apocalipse e tudo que foi escrito em Ezequiel ou Daniel, que tem a perspectiva futura, ela se cumprirá no momento certo. E para eles, isso se dará a partir do momento que Jesus retornar. Quando Jesus retornar na visão que nós vamos ver, que são daqueles que acreditam na, na, na os pré-milenistas ou os pré-tribulacionistas, eles acreditam que no retorno de Cristo, quando Cristo voltar invisível, o arrebatamento da igreja, aí então dará início todas as profecias do Apocalipse. Então, essa é a visão mais futurista que banha essa realidade. E a idealista é uma questão muito subjetiva. Aqueles que têm uma ideia do Apocalipse com uma visão mais idealista, eles não creem podemos dizer, na literalidade dos fatos, mas é uma história que consola, que mostra a guerra de Satanás para com o povo de Deus, a batalha, mas no final de todo esse período de batalha, de todo esse período de lutas, o próprio Deus vencerá Satanás e os seus filhos, seus servos, estarão com ele eternamente. Então, a visão idealista é uma visão que somente quer trazer conforto para a igreja. Ela praticamente não acredita nessas questões sobrenaturais, do retorno do Senhor, da vinda do Senhor, do Grande Trono Branco e por aí vai. Eu tive um professor de teologia contemporânea em Fortaleza, que, como eu falei para vocês, eu fiz o bacharel em teologia na instituição interdenominacional e depois fiz na seminário presbiteriano, porque passei pastor presbiteriano, tem que fazer o seminário presbiteriano no Brasil. Se for no Brasil, não sei como é que funciona aqui. E nessa realidade interdenominacional foi onde eu aprendi mais apologética, defender a fé, porque eu já acreditava no que eu acreditava, então não, não me senti atraído ou sendo conduzido para o liberalismo teológico. Ao contrário, aprendi muito e aprendi a rebater esses ensinamentos convivendo nesses contextos. Porque quando a gente está entre nós, é mais fácil, porque todo mundo acredita na mesma coisa. Agora, quando você tem uma pessoa que acredita diferente, ela vai argumentar, querendo defender o ponto de vista dela, e você aprende qual é o ponto de vista. E eu tive um professor que ele falava isso. Ele não acreditava no arrebatamento, ele acreditava que o arrebatamento significava na hora da morte. Quando você morre, Jesus vem até o encontro, ou você vai ao encontro dele. O encontro dele. O arrebatamento é a morte. Não há o arrebatamento aquele da roupa desaparecer, o carro está dirigindo sozinho, o avião cair. Não. Jesus voltará para cada um de vocês, ele falava, quando vocês morrerem. Então, efetivamente, aqueles que pertencem ao Senhor terão todo esse contexto do Apocalipse, todo esse contexto dessa essa visão apocalíptica de revelação se cumprindo no momento da morte. Então ele tem essa visão idealística de que tudo aquilo que está no Apocalipse não vai acontecer. Um livro escrito para ajudar os cristãos naquela época a vencerem as lutas, as batalhas, a mostrar o plano de Deus, mas não necessariamente acontecerá ipsiliteris, do jeito que está escrito. Mas é uma figura de linguagem, uma perspectiva idealística de fatos que foram vivenciados, mas que esses fatos que foram vivenciados pelos cristãos devem fortalecê-los em meio às lutas da esperança maior, que é estar com Cristo em Deus. Então, ela é bem bonita, essa perspectiva. Devemos ter cuidado para não negarmos os textos bíblicos que comprovam essa verdade do retorno do Senhor. Irmã Sandra, Ô, pastor, então nessa visão, então como é que termina tudo? Ele não tem fim também? o fim se dá quando você morre. Não haverá um retorno, não haverá o trono branco, tudo se dará no campo espiritual. Só quem vai ter essa realidade concreta é quem morre. E aqui na Terra não tem fim, então, Não, continua. vai. Até o próprio ser humano se autodestruir ou acabar com tudo. É aquela a teoria do deísmo. O deísmo ele acredita que Deus criou todas as coisas, colocou a chave e soltou. Agora vocês se viram que eu vou lá para o meu mundo, vou lá para o terceiro céu. Quem morrer estiver comigo vai para lá. Aqui vocês se viram, porque eu deixei as leis da natureza, deixei vocês aqui.
eu sou Deus, mas eu sou transcendente, então eu não posso, de forma imanente, estar com vocês. Então, é o deísmo, é uma perspectiva até errônea. Então, para ele, ou para esse entendimento, e abre-se um leque, depois eu vou falar sobre isso, que nem sempre você vai ver isso de forma literal, mas há várias linhas de pensamento dentro do próprio pensamento. Então, quando você morre, pronto. Ali é o seu apocalipse, ali é o seu arrebatamento, ali é o seu trono branco, ali é as bodas do cordeiro. É tudo pessoal, não é nada grupal. Não é um grupo que ele vai arrebatar e todo olho verá. Vai ser algo pessoal. Então, e o mundo vai se deteriorizar a partir do momento que ele chegar ao ápice da ignorância ou do afastamento total de Deus. Só, sendo que o encontro com Deus, tudo se dará na morte. Então, quando você morrer, você terá tudo cumprido na sua vida. Quem ficar, ficou. Quem viver, vai vivendo, mas tudo se dá a partir do momento da sua morte. Ou seja, até porque é como se Deus não pudesse entrar nesse mundo existencial de forma espiritual. É como se nós, seres humanos, só pudéssemos presenciar de forma mais palpável e tangível o lado espiritual quando nós sairmos desse mundo através da morte. Então, nós vivenciaremos o lado espiritual, quer seja da presença de Deus ou quer seja da condenação eterna. Então, basicamente são essas quatro linhas que norteiam os outros desdobramentos de pensamento, entendeu? E a gente vai ver isso basicamente nesses três pensamentos que eu vou apresentar agora para vocês. Hoje nós vamos ficar na visão mais pré-milenista ou pré-milenismo, que apresenta essa perspectiva que é a mais conhecida nos dias de hoje. Como decorrência das correntes de interpretação do livro do Apocalipse, três linhas de interpretação do milênio se formaram na história. Como decorrência daqueles quatro pensamentos, três linhas surgiram no decorrer da história: o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. Há outros nomes a serem tratados, mas todos os outros nomes são desdobramentos desses três nomes, dessas três definições. No pré-milenismo, nós temos o dispensacionalismo, nós temos o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, o, 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 não, o pré, o mid e o pós-tribulacionismo. São várias linhas dentro do mesmo pensamento. Assim como o amilenismo, que é o nosso ponto reformado, existe o amilenismo clássico, o amilenismo da linha agostiniana, tem o pós-milenismo mais clássico, pós-milenismo mais radical. Então, são várias linhas de interpretação que as pessoas apresentam e sustentam no decorrer da história. Como eu disse para os irmãos, vamos tentar relaxar nessa aula, porque não tem como chancelar e bater o martelo, essa é a linha correta. Como eu falei, nossa igreja presbiteriana, nós acreditamos no amilenismo, e a gente vai tratar por que nós acreditamos no amilenismo, tá bom? Mas isso mais à frente. Vamos lá. Pré-milenismo, pré-tribulacionistas clássicos. Isso se deu no século XVIII, lá, perdão, século XIX, que é 1800, então a gente fala século XIX, sempre pula eu demorei para entender isso, sabe, irmão? No século XVI, a reforma protestante aconteceu no século XVI, 1517, mas não é século XV, não, mas você conta, o século XVI foi de 1500 a 1600, é século XVI, 1600 a 1700, século XVII, é um negócio estranho. O início dessa história se deu no século XIX, lá entre 1801 a 1888, numa conferência profética nessa igreja chamada Igreja de Edward Evening, que foi um pastor expulso da igreja presbiteriana. Meus irmãos, é interessante isso, um parênteses aqui. Muitas loucuras, por exemplo, Testemunho de Jeová, ah, se não me falha a memória, também o Joseph Smith, que é do mormonismo, se não me falha a memória, e tem outra que eu esqueci agora, todos eram presbiterianos. Até porque as igrejas históricas, antigamente, ou eram presbiteriano, batistas ou congregacionalistas. Eram praticamente três denominações que existiam. Mas, em sua maioria, daqueles que saíram e começaram a inventar heresias e criaram seitas, saíram de igrejas presbiterianas, né? Meu Deus. E nessa conferência profética, isso naquela época, tem a lenda de que uma irmã teve uma visão de um arrebatamento secreto. Tendo por base
essa compreensão, eles começaram a acreditar e verem a Bíblia dentro dessa perspectiva e criaram assim. Alguns afirmam que não, quem defende essa tese fala que esse pensamento é errôneo, que a doutrina pré-milenista nasceu na igreja primitiva. Aí a gente vai ler alguns textos, ver se isso apoia ou não. Então, eles começaram a divulgar esse novo ensinamento. Um cara chamado Delby, ele esteve nesse período, viajou pelos Estados Unidos para propagar esse ensinamento sobre os pré-milenistas, que é essa nova interpretação que eu vou tentar apresentar rapidamente. Então, depois alguns afirmam que o pontapé inicial foi nesse período, mas quando publicaram a Bíblia de Estudo Scofield, ela tem as notas de rodapé, um estudo específico que mostra essa linha de interpretação, e hoje nós podemos conhecê-la como aquele filme ou livros deixados para trás. Quem já leu ou quem já assistiu esse filme retrata praticamente o que eles acreditam no pré-tribulacionismo ou pré-milenismo histórico. Vamos lá, eu vou tentar exemplificar para vocês. Qualquer dúvida, pergunta de novo, pastor, explica de novo. Eu tenho o maior prazer de ajudar. Eles acreditam, depois a gente vai ver que também existem os pré-tribulacionistas dispensacionalistas, mas eles acreditam partindo do momento da volta do Senhor. Eles acreditam que Jesus voltará, só que o retorno de Cristo vai ser um retorno, o primeiro retorno vai ser secreto. Ninguém verá. Onde ele vai arrebatar a igreja, o seu povo, e vai acontecer aquilo que você já deve ter visto talvez na novela da Record, nos filmes ou qualquer coisa. Aí a roupa ficou, o carrinho de bebê ficou sem ninguém, o avião caiu porque o piloto era crente, o carro desgovernou porque era crente, a mulher chorou, cadê meu marido, que eu não estou vendo ele, o marido chorou, cadê minha mulher, cadê minhas crianças, desapareceram. A partir desse momento, nessa visão, vai se iniciar. Aí por isso que a gente tem que ver a Bíblia, porque não tem como, vai ter que atrelar, vai ter que pegar. Vai começar aquilo que o profeta Daniel falou sobre as 70 semanas de Daniel. Que as 70 semanas é uma mensagem profética dos últimos tempos. E no cálculo que eles estabelecem, falta uma semana para se cumprir as 70 semanas. Então, é um cálculozinho assim meio doido, mas vamos ficar só nessa última semana. É como se Deus falasse: olha, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Essas 70 semanas são divididas em três fases. A primeira fase se cumpriu, a segunda fase se cumpriu, então, se falta uma semana, 69 semanas se cumpriram quando Israel recebeu a restauração pelo rei Artaxerxes, lá em Neemias 2:1. Depois, quando Jesus apareceu, então começou agora um período profético, que eles acreditam que é o período da graça de Deus. É meio confuso, mas fica comigo aqui que você vai entender. Então, de 69 semanas para 70 semanas, falta o quê, irmãos? Uma semana. Uma semana são quantos dias? 7 dias. Então, eles interpretam que esses 7 dias serão 7 anos. Quando Jesus voltar e todo mundo desaparecer, o anticristo, o encardido, aquele que é o chefe dos mosquitos lá, vai aparecer no mundo e vai dizer: olha, eu tenho a solução da paz, eu tenho a solução do problema, eu encontrei a cura do Covid, essas coisas todas. Então ele vai ser o cara do mundo. Nossa, aquele cara é o líder mundial, aquele cara pode ajudar, e ele vai fazer a paz no mundo. Chega de guerra de esquerda, direita, chega de guerra, tal, tudo é paz. Só que nesses 7 anos, 3 anos e meio, segundo eles, que é uma interpretação que eles fazem lá do livro do Apocalipse, vai ter paz. Tudo tranquilo. Quando chegar 3 anos e meio, quando acabar os 3 anos, 3 anos e meio na primeira parte, ele vai romper essa amizade dele e ele vai começar a exigir que as pessoas o adorem como Deus. Nesse momento, aqueles crentes, tudo capenga, aqueles crentes que não era crente nessa visão, eles serão perseguidos, porque os crentes fiéis
foram no primeiro pacote, né? Na primeira leva. E os crentes que estavam meio desconcertados, meio desbanguelados, eles vão ficar chorando porque é verdade. Era verdade, meu Deus do céu. E eu não atentei aquela coisa, e agora eu tô aqui. Eita, agora o bicho vai pegar. Eita, Jesus. Aí alguns se arrependem e perseveram. Quando esse que se manifesta ser o anticristo, ele vai querer ser adorado. Então ele vai exigir que todos o adorem. Como? Colocando uma marca na palma da mão ou na testa, que é a marca da besta que eles interpretam que é um chip ou um código ou uma barra. Isso é a visão deles, tá bom, irmãos? Estou tentando exemplificar. Se você disser eu adoro e eu vou querer essa marca, você se submete a ele. É como se você estivesse vendo na sua alma o diabo. Então você pertence a ele, porque você tem a marca dele. Quem não aceitar a marca dele vai ser torturado e morto, como foi os cristãos no primeiro século. Ou aqueles que forem mais corajosos vão viver no mato, vão fugir, vão viver no mato, sei lá, para tentar evitar essa perseguição ou esperar os 3 anos e meio terminarem para cumprir os 7 anos. Quando se cumprir os 7 anos, no final dos 7 anos, Israel vai ver que aquele cara não é o Messias, porque ele falou: eu sou Deus, sou enviado. E eles vão rejeitar o anticristo. Então, esse anticristo vai reunir todas as nações contra Israel. Coisa, né, emocionante. Vai reunir todas as nações contra Israel no Vale do Armagedon. Em Guido e Meguido, está lá até em Apocalipse. Então, todas as nações estarão contra Israel. Todas, até o Brasil. Todas as nações estarão contra Israel. E naquele momento, eles acreditam que vai se cumprir em Zacarias, o que a profecia de Zacarias que fala que nos últimos dias derramarei sobre o meu povo espírito de súplica e graça. Então eles passarão a clamar a mim. Isso, naquele momento, próximo de 7 anos, aí Jesus voltará visivelmente com a igreja e com o sopro de sua boca, ele aniquilará Satanás, o anticristo e a besta, que é o falso profeta. Ele vai amarrar esse povo, todo mundo no pacote só, e vai jogar no inferno. Aí, depois desses 7 anos, vai iniciar o, o milênio, 1000 anos com Cristo na terra. Paz. Leão abraçado com o menino, menino abraçado com o urso. Aquela visão mais de testemunho de Jeová que você vê nos folderzinhos, vai iniciar o período do milênio. Depois de 1000 anos, Satanás será solto. A Bíblia fala em Apocalipse 20, a gente não sabe motivos, mas ele será solto por um breve período de tempo para tentar enganar as nações, para ir contra Jesus, para tentar derrotar Jesus. E nesse momento, Jesus soprará com as suas narinas e ele destruirá o inimigo, lançando-os no lago de fogo para todo sempre. Depois desse momento vai aparecer um trono branco. Esse trono branco vai ser o dia do julgamento final, onde vivos e mortos que não ressuscitaram com Cristo serão ressuscitados nessa hora. Então tem duas ressurreições, serão ressuscitados nesse dia para prestarem conta diante de Deus, não para serem salvos, mas para reconhecer que Jesus é o Senhor e serem lançados no lago de fogo. Depois disso, viveremos eternamente com Cristo. Espero que você tenha me acompanhado. Então, essa é a visão geral que eles acreditam do pré-tribulacionismo histórico. Alguns pontos que eu quero aqui tentar mostrar para você do que eles acreditam, a gente vai pontuar isso também quando a gente for estudar o amilenismo, sobre os pontos em que os pré-tribulacionistas acreditam. Primeiro é sobre o arrebatamento secreto. Vamos lá para a primeira Tessalonicenses, por favor. Primeira Tessalonicenses 4, do 14 ao 17. Quem achou, ler, por favor. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 17.
Do 14 ao 17. Positivo. Diz assim, ó, exortamo-vos também, irmãos, a que admonesteis os insubmissos, É o consoleis... 4, irmã Sandra. Capítulo Desculpa, 4. estou no 5, desculpa, 14. Tudo bem. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor, nos ares, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Com essa palavra. Agora vamos lá para 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. 52. Isso. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Até Para onde? final, só os 52 mesmo. Que são textos que eles usam para comprovar o arrebatamento secreto, como eu falei, né? Antes do primeiro dos 7 anos, vai vir Jesus voltará invisivelmente, ou invisível, e ele vai levar a igreja, ninguém vai ver, só vai ver, cadê o povo? Sumiu. Aí tem até uma teoria que fala que eles vão falar que foram os ETs que tiraram o que era de ruim do mundo, o que não prestava. Agora o mundo pode ser mundo melhor sem esse povo que atrapalhava todo o progresso da humanidade. Então, vamos lá agora para finalizar essa questão do arrebatamento secreto, para a gente pensar um pouco. Mateus 24, versículo 40 e versículo 41. Mateus 24, 40, 41. Quem achou, ler, por favor. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então, rapidamente, sobre o arrebatamento secreto, que eles, como eu falei, irmãos, há vários pontos. Eu vou tentar pontuar alguns. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou aquilo que já brotou na cabeça, ou já ouviu, quiser falar, fica à vontade, viu? Aí eu vou tentar responder na medida do possível. O arrebatamento secreto. Os textos que eles usam são esses textos, entre outros. Mas nenhum dos textos fala de algo que secretamente ele virá, que algo vai acontecer de forma invisível. Primeiro, Tessalonicenses 4 fala que o Senhor virá, mas não fala em nenhum momento que essa vinda será secreta. Mas ele parte do pressuposto que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão arrebatados, mas não fala de algo secreto. 1 Coríntios 15, 52, que a irmã Sandra também leu, não fala nada secreto, fala do aspecto repentino. Assim como o Senhor Jesus falou do ladrão, olha, se você soubesse a hora que o ladrão vai roubar sua casa, você estaria lá aguardando. Não que o ladrão entrará secreto, mas o aspecto do ladrão está ser rápido. O que é ladrão? Ladrão ele não entra, fica dentro. Tem uns que é folgado demais, né? Tem uns mais ladrão, ele entra, rouba e vai embora. Porque ele não quer ser pego. Então, o arrebatamento tem esse intuito de mostrar algo rápido. E Mateus 24, o que está falando Mateus 24, 40 e 41? Que não são todos que irão. Quando fala um vai ser deixado e outro. Um vai estar no campo, um vai ser levado e outro ficará. Um vai estar trabalhando, um vai e outro fica. Dois estarão na cama, um vai e um fica. Fala que nem todos estarão lá. Mas será uma divisão, uma separação entre povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus. Então, se você analisar, existem vários versículos do Novo Testamento que falam sobre o arrebatamento, sim, mas o fato dele ser secreto, não encontramos. Talvez porque quando nós
nos aproximamos do texto já com essa predisposição de ver que há um arrebatamento secreto, por exemplo, Atos, a gente trabalhou o livro de Atos, quando Uhum. Jesus está sendo levado aos céus, dois varões de branco se apresentam aos discípulos e falam: Varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, ele virá da mesma forma. Então, e Jesus fala que ele virá e todo olho. Então, são pontos que a gente vai tratar mais para frente. Alguma pergunta sobre esse assunto? Tudo ok. Então, vamos lá. Haverá duas ressurreições. Valzinha, eu vi aqui. Valzinha, eu tô olhando você, viu? Eu queria saber aqui quando fala que aqui em 1 Tessalonicenses que fala assim que de modo algum procederemos os que dormem. Esse procederemos, o que quer dizer isso? Preceder. Preceder. É o texto quando Paulo fala, por exemplo, se você estiver viva, Val, e Jesus voltar e você estiver vivo, você não vai acompanhar aqueles que já morreram, aqueles que estão dormindo. Você vai ser arrebatado, você vai ser transformado, como Paulo disse, o que é corruptível vai se revestir de ou incorruptibilidade, o que é mortal será revestido de imortalidade. Até Paulo fala, ó, se nós estivermos vivos quando ele voltar, nós seremos arrebatados. Não vamos proceder, ou seja, não vamos morrer, não vamos seguir o mesmo caminho daqueles que dormem. Porque o texto para os crentes em Jesus é eles estão dormindo. Ele fala, estão mortos. Porque mortos nós não mais estamos, porque nós temos vida espiritual. Então, não estamos mortos espiritualmente. Nós estamos, quando morremos, o crente dorme, ele repousa o seu corpo físico, mas ele está com o Senhor espiritualmente. Depois o corpo dele será ressuscitado, será transformado de corruptível para uma incorruptibilidade. Então, é por isso que a gente fala assim, nossa, eu não quero morrer, não, eu quero que Jesus volte logo. Então, assim, quer ver Jesus, mas não quer morrer. Então, independentemente, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, quando fala que você, eu ou nós, se Jesus voltar hoje, nós vamos morrer, não, seremos arrebatados, nós não provaremos a morte. Aí vai ser um negócio assim, para os eleitos, né? Algo assim muito especial. Mas, todavia, se morrermos, estamos com o Senhor. Ajudou, Valzinha? Bom, foi embora. Obrigado. Ajudou, Eu, né? eu acho que a confusão dela é porque ele fala ressuscitarão primeiro, né? Os que né? Não precederemos os que dormem, mas eles ressuscitarão primeiro, né? Eu acho que deve ser em relação a essa. Lógico, porque eles vão ter que sair né? O mar vai devolver os seus mortos, né? Então eles vão ter que ressuscitar, né? E os que tiverem vivo, né, serão transformados, né? Que também não deixa de ser um, né? É, Mas não morrerão, né? isso. Na nossa perspectiva milenista, quando se fala de morte, ou primeira ressurreição, o poder da segunda morte, nós interpretamos esses pontos na perspectiva espiritual. É não literal, né? Isso, até porque a nossa primeira ressurreição se deu. Nós Na estamos conversão. vivos com Cristo por causa da vida do Senhor. Então, como disse Paulo, vós que estáveis mortos em ofensas e pecados, com Cristo foste ressuscitado. Ele não fala, vocês serão, nós já fomos ressuscitados. Aquela perspectiva da ressurreição espiritual. Hoje, nós que somos crentes, nós temos vida espiritual. Essa vida espiritual, ela não terá fim, ela não morrerá, porque nós fomos ressuscitados. Porque anteriormente a essa ressurreição estávamos mortos. Ponto. Mas quando Cristo veio, ele deu vida espiritual. Essa vida de uma vez por todas. Foi um sopro divino. A condenação de Adão, a condenação dos filhos de Adão que nós tínhamos, não repousa mais sobre nós. Por isso que no livro do Apocalipse está escrito: bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, na perspectiva que nós acreditamos, é a ressurreição espiritual. Porque ainda que eu não tenha ressuscitado espiritualmente, e o meu corpo seja ressuscitado naquele dia, eu vou ter a segunda morte. Que a segunda morte é a morte eterna. Porque eu já estava morto espiritualmente. Como segunda morte? Espiritualmente, morte é a primeira morte espiritual, como aconteceu a Adão e Eva. Eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente naquele momento. Então, quando o texto fala, bem-aventurado aqueles
que o poder da segunda morte, que a segunda morte não tem poder sobre eles. Segunda morte é a morte eterna. Nós não podemos, como crentes em Jesus, ter a segunda morte, porque já estamos vivos espiritualmente. Se de fato estamos ligados ao Senhor. Duas ressurreições. Vamos rapidinho ler aí. João 5:25. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25. Eu lhe asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Vamos lá para o outro texto que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 ao versículo de número 5. Apocalipse 20, 4 e 5. Então, 4 e 5, né? 20, 4 e 5. Positivo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, não reviverão até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, quem acredita na visão pré-tribulacionista, eles pegam esses dois textos para falarem, para não falarem, mas para defenderem as duas ressurreições. Uma ressurreição que se dará no arrebatamento secreto, que é a ressurreição dos crentes, e a outra ressurreição que se dará no dia do juízo final, né, o trono branco. São duas ressurreições, uma dos crentes e outra do resto do mundo, podemos assim dizer, entendeu? Então, eles usam esses dois textos para apoiar o que eles acreditam. E o texto fala, até o que o irmão Jonas leu, quando fala no versículo 25, capítulo 5, fala, e chegou, vai chegar a hora, e já chegou. Tipo, ele não falou, e chegará e pronto, mas já chegou, ou seja, era ele ali, ele que traria a vida. Até meio que contraditório que eles usam esse texto para apoiar que os mortos ressuscitarão, mas quais são esses mortos, senão aqueles que estavam espiritualmente mortos, que ouvem? Por isso que o Senhor Jesus falou assim, ó, os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. E o Jesus fala, vocês não ouvem minha palavra, falando para os fariseus, os religiosos, porque vocês não são de Deus, vocês são do diabo. Então, há uma diferenciação, há uma conotação espiritual. Por isso é que nós precisamos ter muito cuidado, porque a perspectiva pré-tribulacionista, na maioria das vezes, ou 90% que eles analisam o texto, eles analisam literal. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade quando interpretar literalmente e quando interpretarmos espiritualmente ou simbolicamente, para não cairmos em erros. E Apocalipse, quando ele fala dessa perspectiva, essa é a primeira ressurreição. Quando falo, eu falei para você da primeira ressurreição, é a ressurreição espiritual no qual nós temos hoje. Foi até que Paulo falou em Colossenses, capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas do alto. Irmã Sandra. Pastor, existe alguma forma de você, alguma técnica, se é o que se fala isso, se é assim que fala, para você saber quando você interpreta literal e quando você interpreta espiritual? Então, muitas vezes, irmã Sandra, é aquela regra da hermenêutica sagrada, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando nós temos essas perspectivas que eu falei de Paulo, se já ressuscitaste com Cristo, ele vos deu vida, vós estando mortos em ofensas e pecados, você vai interpretando textos obscuros usando textos claros, onde não há aspecto dúbio, não há uma dupla interpretação. Há uma interpretação, ou seja, por exemplo, se já ressuscitaste com Cristo, a linguagem está no presente, ele bota condicional dizendo, se isso aconteceu, você tem que buscar as coisas do alto. E quando ele fala buscar as coisas do alto, ele fala na questão presente, do já e do agora. Então, quando você entra nessa perspectiva mais difícil do Apocalipse, você vai interpretar o Apocalipse com outros textos do Novo Testamento para harmonizar, para ter essa perspectiva. Porque se eu pegar só o texto do Apocalipse
e abandonar os outros textos do Novo Testamento, eu posso criar falso ensinamento ou falsa interpretação. E o que ficaria mais, entre aspas, plausível, né? Uma perspectiva bíblica racional, para não viajarmos muito, como diz na maionese, né? Às vezes a gente viaja muito, mas a gente pode até viajar, mas sempre dentro do avião chamado Escritura. Nós temos essa questão da limitação para não cairmos nos erros. Foi o que aconteceu com aqueles caras de Plymouth, quando ele, através de uma visão profética, uma irmã teve uma visão do arrebatamento secreto, que o povo desaparecia. Então, através de uma visão extra-bíblica, eles se sustentaram e levantaram um ensinamento. Então, a maioria das vezes, os falsos ensinamentos, eles partem de visões, de revelações, ou de qualquer aspecto mais subjetivo ou simbólico da Escritura Sagrada. Então, sempre a Escritura interpretando a Escritura, textos claros, eles são diretrizes fixas para interpretar textos obscuros, como o texto por exemplo, de Samuel, quando Saul vai entrevistar a Pitomina lá sobre o espírito de Samuel, que traz de volta o espírito de Samuel, que eu quero conversar com ele, consultando os mortos. A Bíblia chancela isso. Será que isso aconteceu? Entendeu? Um texto isolado. Aí muitas pessoas, tá vendo? Ó, aqui, Deus apoia, tá vendo? Consultar os mortos. Mas não há nenhum texto na Escritura que comprova ou que apoia esse contexto. Ao contrário, há outros textos que reprovam a consulta aos mortos. Então, os outros textos vão reger essa interpretação dessa situação de Saul com a Pitonisa, a Pitomima, a Pitonisa. Então, eu vou pegar esses textos que falam, ó, não pode consultar os mortos, não, Deus não se agrada. Aqueles, por exemplo, em Hebreus fala que ao homem está ordenado morrer somente uma vez. Vindo depois disso o juízo. Não tem como ele ter contato com essa realidade mais. Não, até eu falei brincando, não brincando, mas uma vez eu falei que estava conversando sobre espíritos. Meu pai faleceu em 2008. E depois eu sonhei muito com meu pai, e às vezes sonho com ele. As memórias que eu tenho com ele, a vontade que eu queria que ele visse minha neta, essas coisas, tudo isso são questões sentimentais que podem aflorar na minha mente e trazer sonhos com meu pai. Não é meu pai querendo falar comigo dos mortos. Se eu visse meu pai na minha frente agora, eu ia falar, arreda de mim, Satanás, porque eu sei que não é meu pai. Porque o Satanás pode se disfarçar até em anjo de luz, como disse Paulo aos Gálatas. Quanto mais a imagem do meu pai, ou a imagem de alguém querido meu que morreu, pode morrer. Então, eu não posso enganar, porque a Escritura diz isso, porque se eu for trabalhar no aspecto subjetivo sempre, eu caio na cilada de Satanás. Na questão, por isso que Jesus foi tentado em relação a isso, irmãos. O Satanás, o diabo sempre vai tentar a gente assim, nas questões sentimentais, subjetivas, de dúvidas. Jesus, ele perguntou, ó, se tu és, ele botou a condicional, se tu és o filho de Deus, faz isso. Transforma essa pedra em pão, entendeu? Então, ele quer mexer com as nossas estruturas. Porque se ele mexe com as nossas estruturas e abala nossas estruturas, nós nos tornamos reféns e, abaixando a guarda do escudo, nós ficamos vulneráveis a recebermos as flechas, as armas do diabo contra nós. É igual que nós falamos no início, a questão da imunidade do corpo. Quando a imunidade baixa, nós estamos reféns às enfermidades. Da mesma forma, a vida espiritual. Se você baixar a guarda, o diabo pode entrar. Pastor, quando eu era da Assembleia, teve uma irmã que ela veio de uma cidade lá para contar um testemunho dela, que ela tinha sido arrebatada. Que ela foi Deus levou ela no céu, levou ela no inferno, e falou que ela tinha que contar esse testemunho nas igrejas para que as pessoas se convertessem. E muita gente se convertia, ia lá na frente, entregava a vida para Cristo, através desse testemunho. Como fica isso? Tipo, é verdade? A pessoa foi arrebatada? Então, Valzinha, a questão da conversão é algo muito. A gente tem que analisar e ver com o tempo. Não é só o fato de ir na frente e aceitar Jesus que a pessoa se converteu. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que a pessoa tomou atitude, mas a gente tem que ver os frutos. Se essas pessoas permanecerem em Cristo, se essas pessoas
cresceram em santidade e piedade, se a vida dessas pessoas mudaram. O Martinho Lutero dizia uma frase interessante: lágrimas não mostram mudança de vida, o que mostra mudança de vida são atitudes. É aquela velha história: palavras revelam interesse, atitudes mostram e demonstram um verdadeiro amor. Por isso que a gente fica batendo na tecla do jovem e adolescente, porque eles falam muito. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e quer dar a vida, ele me ama, ou ela me ama, a gente quer dar tudo, aí fala, ó, não é assim não, cadê? Onde é que ele está demonstrando? Ele está mostrando com atitude, porque palavras, isso pode levar ao engano. Então, se essas pessoas têm que observar primeiro se elas se converteram verdadeiramente, se elas pertencem de fato ao Senhor. Se porventura elas se converteram, vamos pensar na possibilidade que elas se converteram. Essa mulher, apesar de ter contado esse testemunho, com certeza ela citou o nome do Senhor, citou a palavra de Deus, independentemente do vaso, independentemente do utensílio, se ela pregou a verdade de Deus em alguns momentos, essa verdade, que é verdade de Deus, que é verdade eterna, pode alcançar o coração. Porque Deus é soberano em alguns aspectos. Mas isso também não tira a responsabilidade dela de estar falando provavelmente uma mentira. Porque nem os apóstolos, Valzinho, nem o próprio Paulo, quando teve essa experiência de ir ao terceiro céu, ele não teve coragem e disse que era tão difícil até de expressar o que ele viu nos céus, da grandiosidade da revelação. E aí vem pessoas no mundo que nós vemos hoje, que às vezes passam o dia todo assistindo Faustão, futebol, e diz que tem uma revelação do céu, do inferno, pessoas assim, porque eu acredito muito na vida piedosa, na vida de compaixão, na vida que você tem que crescer em piedade. Deus revela os seus caminhos para aqueles que o temem. E temer a Deus significa andar com Ele. Então, quando essas pessoas fazem isso, muitas vezes elas querem dinheiro, vender um livro, vender um DVD, vender um CD. Se você quer ouvir todo o testemunho, compra o meu DVD. Se você quer ouvir toda a história, compra meu livro. Às É vezes mais vaidade marketing, também, né? né, pastor? Oi? Às vezes vaidade também, né? Vaidade, com certeza. E assim, e foi bem repercutido essa ida dela, tanto que ela foi em várias igrejas, é como você está falando, ela vendeu muitos, na época não era, acho que não era nem CD, era aquelas fitas cassete. Das E, antigas. e tipo, a gente via que era muito por emoção, as É. pessoas ouvindo isso, sabe? Então, isso acontece muito, mas infelizmente é triste, mas é verdade. Pessoas que falam, eu fiz pacto com Satanás, e falam, eu bebi água de bode, sangue de bode, eu tomei banho com sangue de bode. E, tipo, aquilo impacta, porque, uau! Mas a maioria das vezes a pessoa nem viveu isso, às vezes é aquela história que tem boca fala o que quer. Então, a questão do tio Chico, lá no Brasil tinha um negócio dos Racionais, que era um cara que esqueci o nome do cara que foi levou sei quantos tiros e foi ver o cara nem era aquele, ele inventou um personagem. Isso na década de 90. Imagine hoje, entendeu? Tinha Então, muito aquele lá que também vendeu a alma dele pro inferno, que estava junto com a Xuxa, que foi e o vender. Chico, Esse. eu lembro desse testemunho, eu vi esse testemunho no começo da minha fé e era muito forte. O cara disse que era do 33º grau da maçonaria, disse que viu o diabo na encruzilhada, disse que sacrificou o filho, disse que o diabo pediu, olha, eu vou levar o Chacrinha agora, que ele fez um pacto comigo, o Chacrinha, e o Chacrinha agora, eu voltei para levar o Chacrinha para mim. Fez o pacto com o Didi, com a Xuxa. Então, essas manifestações subjetivas, elas não podem ter base bíblica no sentido de ser palavra de Deus. As pessoas, como eu falei, Vós, infelizmente, elas querem vender DVD, CD e cobram. Elas cobram e cobram caro para pregar. Então, Deus pode até usar, pela misericórdia, a palavra dele, porque a palavra de Deus, a palavra de Deus é verdade até na boca do diabo. O diabo pode falar, porque não é a palavra do diabo, é a palavra de Deus. Ela pode estar em qualquer boca. Ela é verdade. Então, mas infelizmente há muito Tanto é que falso aplica também. essa palavra ao coração da pessoa, né, pastor? É ele quem, né, que faz a obra no coração da pessoa através dessa palavra, né? Mas Isso é verdade. É aquela questão de você não departamentalizar a palavra. A palavra de Deus só é palavra de Deus na boca dos presbiterianos, a palavra de Deus só é palavra de Deus na boca dos assembleianos, a palavra de Deus é palavra de Deus, independente de quem fala. Se a pessoa está com a vida no altar, uma vida, podendo assim dizer, será abençoada, mas se não, a palavra de Deus continua sendo palavra. Aquela pessoa vai pagar.
Deus vai chamar e prestar conta àquela pessoa pelo fato dela Paulo ter diz, pregado. Oi? Paulo diz que tem aqueles que pregam por inveja, né? Positivo. A intenção das pessoas era pura vaidade. É pura para mostrar, talvez, a eloquência, a sabedoria, o conhecimento, a superioridade. Mas, independentemente disso, se a pessoa estiver pregando o evangelho, há uma palavra ali que Deus rompe os grilhões, alcança o coração da pessoa e salva. Mas aquela pessoa que pregou por vaidade, por inveja, só Deus sabe, ela vai prestar conta a Deus. Então, por isso é que nós precisamos sempre guardar as portas do nosso coração, meus irmãos, para que não caiamos no erro. Então, para encerrarmos, já passamos aí do tempo, e a segunda volta de Jesus que se dará, botei ali essa, né? Que dará em vários momentos. Tem antes do arrebatamento, 7 anos, lembram? Vem secretamente. Depois de 7 anos, Jesus vai voltar o quê? Visivelmente. Aí começa o milênio. Depois do milênio, ele volta de novo para derrotar o diabo. Então são as 3 ou 4 vezes que Jesus volta. Ele não sabe se fica, sabe se volta. Nessa visão pré-tribulacionista, Jesus vai e volta, vai e volta. Tipo, é complicado. Em alguns momentos é complicado. A história do Deixados para Trás é emocionante, é envolvente. É um negócio assim, nossa, Deus, a roupa caiu, a criança sumiu, o marido ficou, a mulher chorou, ou a mulher foi embora e o marido chorou. Aí depois o cara, eu era verdade, eu não acreditava nessa verdade, agora eu tô aqui deixado para trás, vou ter que agora provar com o meu sangue. Aí vai entrar outra realidade dos dispensacionalistas, que a gente vai tratar isso semana que vem, mas que vê essa perspectiva dos pré-milenistas, o pré-tribulacionista, dividida em dispensações. Hoje, para um dispensacionalista, ele acredita que nós vivemos a época da graça. Nós vivemos a dispensação da graça de Deus. Até ele falou assim, se fosse na época de Jesus, teria morrido, igual como Deus matou Ananias, porque ali era a dispensação da lei, morria na hora. Hoje nós vivemos a dispensação da graça, não morre. Então, há um erro de entendimento que é graça, lei, dispensação. Nós, como presbiterianos, eles se apoiam muito na perspectiva da aliança. Deus trabalha com o seu povo por alianças. Nós, como presbiterianos, nós acreditamos nisso, que Deus trabalha com o seu povo por alianças. Mas não são várias alianças. É uma aliança que talvez se manifeste de várias formas. É a questão do batismo infantil. Nós batizamos nossas crianças recém-nascidas porque nós queremos dizer para a comunidade de salvos que essas crianças estão debaixo de uma aliança e que serão criadas no temor do Senhor até quando elas criarem maturidade e maioridade e confessarem publicamente aquilo que elas aprenderam através de seus pais. Então, batismo na igreja presbiteriana não é salvação. Batismo na igreja presbiteriana não é a semente da salvação. Batismo na igreja presbiteriana significa que aquela criança está debaixo de um pacto, está debaixo de uma aliança e que os pais vão educar aquela criança no caminho do Senhor, para que ela seja convencida e quando chegar a época, ela chega de frente da igreja e fala, olha, eu quero confessar eu mesmo, pelos ensinamentos do meu pai, da minha mãe, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Agora é um aspecto pessoal, porque eu aprendi com meu pai, o Deus de meu pai, o Deus de minha mãe. Agora eu quero confessar diante da igreja e assumir um compromisso. Então ele confessa Cristo como Senhor e se torna membro da igreja local, no caso. Então, essa é a ideia central. E nós entendemos isso bem quando nós estudarmos a teologia do pacto, a teologia que nós acreditamos. Da mesma forma, era a circuncisão. No Antigo Testamento, circuncisão era circuncidado ao 8º dia. E ao 8º dia era circuncidado, mas ele estava debaixo de uma aliança, debaixo de um. Semana que vem nós vamos tratar um pouco mais sobre os dispensacionalistas, para depois entrarmos no amilenismo e pós-milenismo. E, novamente, se você tiver alguma pergunta do Apocalipse, sei lá, pastor, quem é essa besta aqui? Quem é esse negócio aqui? A gente vai tentar responder, tentar ajudar. Quem são as duas testemunhas, para nós termos um entendimento. Como eu falei, não dá para trabalhar cada parte do livro, que ele é muito subjetivo. Mas quando nós entrarmos na parte amilenista, nós vamos tratar o capítulo 20, que é um capítulo da base para aquilo que nós acreditamos na questão da nossa percepção do milênio, tá bom? Tudo bem? Então vamos orar agradecendo ao bondoso Deus. Valzinha, Santa Mulher de Deus, ora por nós e agradecendo ao Papai do Céu. Nós temos uma visitante, então vamos cantar. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer.
Pastor Pedro manda dizer, essa igreja ama você. Aí foi hoje, viu? Foi não? Das antigas, né, irmão? Ora aí, ó, Papai do Céu, vou agradecendo por esse dia. Amém. Pai de amor, te desejamos, te adoramos, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, Deus, se renova a cada manhã. Te damos graças, meu Deus, por esta manhã.